Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dojo da Estatística. Hoje vamos resolver dois exercícios de intervalo de confiança para proporção. Em muitos casos, estamos de posse de informações provenientes de uma pequena amostra e queremos tirar conclusões a respeito de toda a população. Quando essa informação é descrita como uma porcentagem ou proporção, podemos inferir o intervalo de confiança dessa proporção populacional tomando como base a proporção amostral. A inferência feita a partir da pesquisa de intenção de voto é um exemplo clássico de aplicação de inferência com intervalo de confiança para proporção. O intervalo de confiança é calculado pela probabilidade de um certo intervalo conter a verdadeira porcentagem populacional. O tamanho desse intervalo é chamado de margem de erro. Observamos que a margem de erro depende de três fatores: da porcentagem de ocorrência do evento, do tamanho da amostra e do z-score. Lembrando que z de alfa sobre 2 é a quantidade de desvios padrão que uma variável aleatória normalmente distribuída está da sua média quando se quer um raio de 1 menos alfa de probabilidade em torno da média. Repare neste gráfico da distribuição normal. Se o z escolhido for igual a 1, temos um intervalo de confiança de 68,27%. Se z for igual a 2, o intervalo de confiança será de 95,45%. Se z for igual a 3, a probabilidade de um intervalo de 3 desvios padrão conter a verdadeira proporção populacional é de 99,73%. Assim, como esperado, quanto maior o intervalo de confiança, maior é a probabilidade desta margem conter a proporção populacional. No entanto, a proporção só segue uma distribuição normal se a porcentagem multiplicada pelo tamanho da amostra for maior que 5. Vamos para o nosso primeiro exercício. Em uma pesquisa, 1.093 adultos selecionados aleatoriamente foram entrevistados, e 27% deles disseram que usavam a internet para compras pelo menos 5 vezes por ano. Responda as seguintes questões. Ache a estimativa pontual da porcentagem de adultos que usam a internet para compras. Ache uma estimativa de intervalo de confiança de 99% da porcentagem de adultos que usam a internet para compras. A estimativa pontual para a proporção populacional é dada pela própria proporção amostral. Neste caso é de 27%, pois 295 adultos responderam sim à questão. As condições descritas acima para que esse experimento siga uma distribuição normal estão satisfeitas. O z-score correspondente a z de alfa sobre 2 para 99% é de 2,575. Assim, fazendo as contas, vemos que o intervalo de confiança para 99% para a proporção deste experimento vai de 23,5 a 30,5. A margem de erro é de 3,5%. Assim, estima-se que 27% dos adultos usam a web para compras, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Neste segundo exercício, nós vamos supor que se queira determinar novamente a proporção atual de famílias que usam a internet para fazer compras. No entanto, agora vamos lidar com o planejamento dessa pesquisa. Para isso, devemos responder a seguinte pergunta: quantas famílias devemos entrevistar, para que tenhamos 95% de confiança de não ter erro maior que 4 pontos percentuais? Podemos encontrar esse número a partir da estimativa da última pesquisa, usando o último P calculado que é igual a 16,9%. Mas também podemos partir do princípio que não há informação anterior a respeito do percentual de famílias que fazem compras online. Vamos ver o primeiro caso. Usando a fórmula da margem de erro apresentada no início dessa aula, isolamos o n para encontrar o tamanho da amostra que resulta na margem de erro solicitada. Temos que o nível de significância é de 5%, que implica no clássico z igual a 1,96. Sendo p igual a 16,9%, encontramos n igual a 338. Assim, para que tenhamos uma margem de erro de no máximo 4%, devemos entrevistar pelo menos 338 famílias. No segundo caso, suponhamos que não temos uma estimativa anterior para a proporção P. Assim,
A melhor estimativa que se pode fazer é supor que a proporção de famílias que fazem compras online é igual a 50%. Desta forma, utilizando novamente a fórmula da margem de erro com os devidos parâmetros e isolando o tamanho da amostra N, encontramos o valor de 601. Assim, concluímos que devemos entrevistar no mínimo 601 famílias para obtermos um intervalo de confiança para a proporção com margem de erro de 4 pontos percentuais. Para finalizar, vamos comparar os dois resultados. Note que, se temos alguma informação a respeito do mesmo experimento feito anteriormente, a amostra necessária para se atingir o intervalo de confiança com a mesma margem de erro é menor. Neste caso, se essa pesquisa nunca foi feita, devemos entrevistar quase o dobro do número de famílias para obtermos o mesmo intervalo de confiança em relação à pesquisa feita com informação a priori. Lembre-se de que o intervalo de confiança é uma estimativa intervalar para a proporção da população quando só se é possível realizar o experimento numa parte dessa população, que chamamos de amostra. Obrigado por acompanhar até aqui. Bons estudos e até a próxima!